O racismo não acabou. Lema Batista, sou moradora do Morro do Andaraí, militante do movimento de favelas, do movimento negro e do movimento de mulheres. Esse ano pra gente é um ano de muita preocupação, né? Porque está sendo um ano de comemoração do centenário da abolição. Comemoração principalmente pelos órgãos oficiais dos governos. É uma coisa que preocupa muito a gente, na medida em que a gente, enquanto movimento popular, consegue detectar que a situação do negro no Brasil hoje não é uma situação de abolição, e sim uma situação de ainda escravidão. Essa situação do negro no Brasil preocupa muita gente na medida em que consegue ainda até hoje, principalmente os organismos oficiais, esconder a nossa verdadeira situação. Conseguem ainda ter o discurso da tal democracia racial. E até por isso eles conseguem fazer o centenário da abolição. Enquanto nós, no movimento negro, costumamos dizer que é o centenário da Lei Áurea. E quando a gente diz que o negro não houve a abolição da escravidão, a gente diz em cima de dados reais, de muitos dados reais. É simplesmente dizendo como é a situação do negro no Brasil hoje. Não são mentiras, são fatos constatados. Por exemplo, a gente consegue ver que hoje as mulheres negras são alvo, né, assim, do governo oficial para uma política de controle de natalidade que eles chamam de planejamento familiar. Mas a gente sabe que é controle de natalidade mesmo, que inclusive tem uma política racista de exterminar com a raça negra. Eles fazem uma política, né, controlista, tentando de imediato diminuir o nascimento de crianças negras. Então a gente detecta também, né, a situação de escravidão do negro no Brasil hoje pelas condições de vida em que se encontram. Por exemplo, chegando aqui numa favela hoje, a gente consegue ver que a maioria dos favelados são negros. São os negros, a maioria, né, que foi realmente prejudicado por essas últimas enchentes no Rio de Janeiro. São os negros hoje que a gente consegue ver no subemprego, como os camelôs, né, no pior sistema trabalhista existente, sem carteira assinada, sem nada. Conseguimos ver também que são hoje ainda as mulheres negras, né, as ex-mucamas, são hoje as empregadas domésticas que vivem, inclusive, se for comparar a situação de espaço, bem pior do que a tal chamada escravidão. Até porque aquela escravidão era evidente, se sabia, de hoje é camuflada. A gente consegue ver, por exemplo, que a mulher negra vive hoje, né, nos quartos das madames com, quer dizer, um pequeno quarto de empregada onde fica lá o pano de chão, o aspirador de pó, né? Quer dizer, tudo que não presta dorme lá junto com a empregada. É uma situação de nenhuma dignidade, uma situação pra gente que a gente detecta realmente uma situação de semi-escravidão. E hoje, né, a gente fica cada vez mais entendendo que é um momento de lutar, né, de lutar por melhores condições de vida, né, e para isso a gente tem um referencial que não é o 13 de maio. A gente tem o nosso referencial de luta, é o 20 de novembro, sim, que é a morte de Zumbi dos Palmares, que foi o nosso grande líder, quem aqui na América Latina, o maior líder que a gente pode chamar da América Latina, talvez do mundo, que fez sim, junto com todos os quilombolas, o melhor movimento já existente aqui. Um movimento onde negros, brancos e índios tinham reais condições de vida, onde tudo era dividido, uma sociedade realmente igualitária. E é para isso que a gente reivindica hoje que o nosso dia, que a nossa data seja o 20 de novembro, e não o 13 de maio, que para nós não passou de uma grande farsa realmente do poder. Estamos aqui com dois integrantes do Grupo Vissungo, Espírito Santo e Samuca. Espírito Santo, o que é o Vissungo? O Vissungo é um grupo que se dedica ao resgate da cultura afro-brasileira, principalmente da música, há mais ou menos 13 anos já. Mas a gente já tem essa proposta há muitos anos, né? Que a gente acha que a música do negro do Brasil, ela precisa sair do escaninho que ela foi colocada de que é uma música simplesmente folclórica, né? Então a gente está, após essa pesquisa toda que a gente realizou com instrumentos e com a música dita folclórica, né? A gente está procurando fazer com que ela seja vista agora como uma música contemporânea, né? Uma música de pessoas desenvolvidas do século XX. Samuca, como se dá a escolha ou a pesquisa? A gente há uma certa dificuldade, né, aqui no Brasil, né, falta de dados, vamos dizer assim, né, técnicos para você construir um instrumento, né, afro-brasileiro ou africano, porque haja vista a falta de historiografia sobre isso.
Mas o pouco que a gente... Essa dificuldade, né, para nós não foi tão grande assim, porque a gente realmente se dedicou. Resgatamos, assim, com informações de companheiros, de amigos, pessoas que têm informações sobre isso. E fomos pesquisando, quer dizer, o quiçange, por exemplo, esse instrumento aqui, a gente descobriu que ele foi popularíssimo até o final do século passado, né? Instrumento vindo da África, né? Vindo até de avião, né, de repente. E nós conseguimos resgatar esse instrumento. Se você notar bem, em algumas gravuras aí de Rugendas, Debré, aparece o quiçange tão popular quanto o berimbau. Tá certo. Hoje o Vissungo conta com quantos integrantes? Nós estamos hoje com 5 integrantes. Além de eu e Samuca, temos o José Maria Flores, que é baterista, o Antônio Naval, que toca violão e guitarra, e o nosso amigo Lula, que faz contrabaixo com a gente. E ao longo desses 13 anos, né, de existência do Vissungo, acredito que o grupo tenha encontrado inúmeras dificuldades. Qual seria a maior dificuldade que o grupo enfrentou ou tem enfrentado até agora? Como o Antônio estava falando, né, a gente está passando por uma outra esfera, né? Ou seja, não é bem passando por outra esfera, a gente está tentando entrar de igual para igual na competição, né? Os caras não veem também como... as pessoas veem também como um grupo primitivo, colocado no escaninho, como o Antônio falou, e que ainda se toca de tanga, não é bem isso, né? Tá entrando no ritmo, né, de competição mesmo. A dificuldade, esse negócio de dificuldade, no Brasil acho que são várias, né? No nosso caso, de músico, né, é exatamente aquilo. As pessoas achavam de nos procurar, né, dado pela nossa originalidade e tal, nessas épocas assim, né, meias representativas, referente ao negro. 13 de maio, 20 de novembro, dia do folclore e tal. E a dificuldade é exatamente essa, de não colocar você no mercado geral, né? Um grupo como o nosso, não nos olharem com naturalidade, né, dentro da música, né? No campo musical, né? E essa talvez seja, além de outras, né, que agora de repente até foge um pouco, mas essa eu acredito que seja uma das dificuldades assim que a gente segurou mais, né? O que representou o filme Chico Rei para o grupo Vissungo? Bom, o Chico Rei foi uma experiência marcante, né, para o grupo. Porque no Chico Rei a gente começou a desenvolver esse trabalho de oficina de instrumentos de música mais profundamente, né? Porque a gente foi convidado para construir instrumento de cena, né? O Chico Rei também representou um disco, né? Que a gente é o único disco que a gente tem até hoje, nesses 13 anos. A gente tem 80% desse disco, né? E significou também essa passagem da gente, né? A gente se considerou realizado num trabalho de pesquisa folclórica, né? Digamos assim, com o Chico Rei. Após o Chico Rei, a gente se sentiu à vontade para desenvolver o nosso trabalho para esse sentido de música negra contemporânea que a gente está fazendo agora. 100 anos depois, nada mudou. Nós precisamos de escolas profissionalizantes gratuitas, porque chegamos à idade adulta sem chance de competir com as pessoas de melhores condições financeiras. Porque os negros não têm acesso de escolas técnicas e faculdades. Por quê?